apresentar. Então, meu nome é Aline Macorim, sou doutoranda em Direito, mas a minha tese se refere à aplicação de tecnologias para auxiliar o direito, ou seja para tomada de decisão e para compreender os fenômenos jurídicos. Bom, essa foto ilustra bem o que seria a transformação digital do direito, né? Antes do processo eletrônico, era assim que os tribunais e os advogados tinham que lidar com os processos. Então, um volume imenso de papel para serem armazenados, lidos, e que com a tramitação do processo eletrônico cada vez mais crescente ao longo dos anos, a gente vê que em 2019 cerca de 90% dos processos já são eletrônicos. Então a gente está conseguindo eliminar aos poucos, né, todos esses processos e montoeira de papel que existia e que prevaleceu por décadas, né. Para fins de curiosidade, atualmente existem 77 milhões de processos em tramitação. Então dá para ilustrar bem o fato de 90% desses processos serem eletrônicos, o quanto até de espaço e gasto com papel cons foi cons foi com se atingiu, com essa eliminação e economia ao usar o processo eletrônico. Bom, o que eu entendo por transformação digital do direito? Seria a digitalização e uso de novas ferramentas tecnológicas no âmbito público e privado. O âmbito público consegue, de uma maneira, né, no caso, fornecendo tecnologias para os advogados atuarem de forma eletrônica e evitando esse uso manual, o uso do papel. E no âmbito privado seria o uso desses dados que podem ser obtidos com esse processo eletrônico para tanto oferecer serviços para advogados, quanto os próprios tribunais também se utilizarem dessas ferramentas que podem entender demandas repetitivas, melhor jurisprudência para ser usada em determinado caso. Enfim, são inúmeros exemplos. Destaco também que na transformação digital do direito, os problemas jurídicos modernos são multidisciplinares. Isso envolve tanto a tecnologia para auxiliar o direito, quanto os aspectos regulatórios da tecnologia, que se discute quais os limites da aplicação da tecnologia. Eu posso usar a inteligência artificial para julgar pessoas? Se sim, qual o limite? Até que ponto uma pessoa pode ser julgada por uma máquina? Ou o juiz, até que ponto ele pode utilizar essa tecnologia para auxiliar na tomada de decisão dele? Quando é benéfico? Quando pode ser maléfico? Então, é um problema que acho que vai ser uma eterna discussão devido até às tecnologias que vão se inovando a cada dia que passa. Em específico, eu gosto de abordar o uso de dados para tomar decisão, que é no caso com a possibilidade da existência do processo eletrônico, cada vez esses dados são gerados diariamente, que no caso já é um big data devido a esses milhões de processos, e que podem auxiliar na tomada de decisões futuras. Aqui eu mostro algumas formas de atuação, né, para transformação digital do direito. Tem tanto a parte acadêmica, eu por estar cursando doutorado, verifico que tem muitos alunos pesquisando tanto os aspectos regulatórios quanto a aplicação de tecnologias no direito. Isso é muito interessante. A academia não está distante da parte prática. Cada vez mais aproximação, os alunos são muito interessados nessa temática. Outra forma de atuação também são os órgãos de classe. Nesse caso, eu menciono a OAB, que tem muitos grupos de discussão que discutem o uso da tecnologia e os aspectos regulatórios, e produzem, inclusive, publicações anuais sobre esses temas que foram estudados. Outra forma de atuação é legislativa, com a participação em projetos de lei que visem sobre esse assunto. Inclusive, até eu vou mencionar posteriormente um parecer que a OAB Paraná fez sobre a lei de inovação e sobre o uso de dados, no, dados abertos, né, disponibilizados de forma gratuita. E como o presidente do TJ mencionou anteriormente, os órgãos públicos também desempenham a sua inovação, né, a sua transformação digital do direito. E as empresas privadas, talvez seja o que a Gisele possa falar também um pouco, também desempenham um grande papel também nessa transformação. Bom, em virtude de eu estar fazendo doutorado, eu vou falar um pouco sobre os grupos de pesquisa que eu participo e que trabalham nessa temática. O primeiro deles é o E-Justiça da Universidade Federal do Paraná, que é coordenado pelo professor César Antônio Cervena.
É um grupo de pesquisa que existe já há um bom tempo e ele discute já desde os primórdios do processo eletrônico, como que se dava a interoperabilidade entre sistemas, discussão dos impactos do processo eletrônico, inclusive é organizado um congresso internacional a cada um período de anos e que tem especialistas de vários países discutindo justamente esse tema, então é um tema relevante mundialmente. E outro grupo de pesquisa que eu participo é o Algoritmo da USP, que discute os dois aspectos já mencionados anteriormente, tanto a aplicação do direito na inteligência artificial, que seriam os aspectos regulatórios, quanto o uso de tecnologias que favoreçam para compreender o direito ou auxiliar os profissionais da área. Um pouco do que eu comentei, né, e além da parte acadêmica, qual é o papel da OAB na na transformação digital do direito? Bom, a OAB tem os grupos de discussão, mas também recentemente a OAB fez um parecer sobre a Lei Estadual de Inovação, que tem muito a ver com o tema desse evento, e que a OAB se pronunciou sobre a gratuidade de acesso aos dados públicos. Isso pode fomentar muito as empresas que querem trabalhar com esse armazenamento e organização dos dados para venderem serviços. Claro que a gente não está falando de dados sem tratamento nenhum, estamos falando de dados anonimizados e de acordo com a LGPD, que é muito importante mencionar isso hoje em dia, devido até à vigência da lei. Então esse é mais um projeto da OAB que eu pude participar e achei bastante relevância. Esse é um pouco sobre alguns grupos de discussão, a AB tem muito mais que isso, mas eu achei interessante mencionar que podem ter a ver com a transformação digital do direito, que se discute a Lei Geral de Proteção de Dados, o de jurimetria, o das fintechs, da blockchain. Aqui a gente vê mais uma vez a multidisciplinariedade, que às vezes a gente discute sobre as fintechs, que seria a parte financeira, só que para uma fintech existir, ela tem que estar dentro dos aspectos regulatórios do direito. E a discussão entra: o direito está preparado para tudo que essas empresas estão inovando? O que que a lei pode o que que a lei que existente já serve ou o que pode ser, quais leis novas podem ser criadas para se adaptar a essas novas tecnologias que vão sendo criadas. É um pouco esse aqui é um gráfico, eu já vou explicar, sobre o que eu criei em um dos grupos de discussão da OAB. Baseado nos dados abertos que eu obtive do site da OAB, eu mapeei a localização dos advogados que estão inscritos na OAB do Paraná. Apesar de ser uma visualização simples, por somente considerar o interesse profissional de cada advogado, a gente já pode ver pontos de concentração onde os advogados estão localizados. E isso até pode, não só por fins de curiosidade, mas alguém pode utilizar essa informação, seja para abrir um escritório novo numa localidade que não tem ninguém, ou até para compreender o fenômeno, por que há tendências das pessoas abrirem escritórios em determinadas áreas e outras não. Só mais um exemplo do uso dos dados. Outro evento interessante sobre a inovação é o Hackathon, que a OAB organiza. Esse ano eu acho que não pôde organizar por causa da pandemia, mas ano passado ocorreu. A equipe que ganhou esse hackathon foi sobre um projeto sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, foi bem interessante. E agrega muito nessa parte de inovação, principalmente no contexto do Paraná. Agora eu vou falar rapidamente sobre os dados abertos, né, que como eu já ressaltei anteriormente, são insumos para inovação. Principalmente tanto os órgãos públicos que querem inovar, quanto empresas privadas, eles precisam desses dados para trabalharem. E preferencialmente esses dados, eles devem ser fornecidos que o computador possa ler de forma automática, justamente porque a gente quer fazer uma transformação digital do direito e evitar ter que fazer uma leitura manual e tratamento manual desses dados. Alguns exemplos, né, como obter esses dados para a transformação digital do direito seriam os crawlers. Crawlers, na verdade, são robôs que fazem acesso automatizado aos tribunais. Sempre ressalto que acesso a dados públicos, né, não estamos falando de nenhum dado que não deveria ser acessado, somente dados públicos e que são previstos constitucionalmente para serem públicos. Outra forma de obter esses dados são requisições aos tribunais.
ou ainda o acesso manual aos sistemas de buscas dos tribunais, que também, apesar de ser um acesso manual, os tribunais vêm fornecendo ferramentas para as pessoas conseguirem fazerem buscas e identificar o que elas estão pesquisando, seja uma jurisprudência, informações de um processo, entre outros. Quais as fontes usadas? Bom, para quem quer trabalhar, né, nessa parte de transformação digital e gostaria de obter esses dados, a gente pode mencionar os diários da justiça, que fornecem os dados em formato de PDF, mas é possível uma leitura por meio de um computador de forma automatizada. Os próprios sites dos tribunais, alguns abrindo mais ou restringindo mais esse acesso automatizado. Dados abertos do poder público, que acho que é muito interessante até e vem se aperfeiçoando ao longo do tempo, principalmente com a atuação do Conselho Nacional de Justiça. Acredito que quanto mais os dados abertos forem, mais inovação as pessoas e empresas vão poder desenvolver, tanto na parte acadêmica quanto na parte privada. Até os próprios órgãos públicos, porque às vezes há uma dificuldade entre os órgãos públicos trocarem essas informações. E claro, também sempre atendendo a LGPD. E há uma empresa que também detém esses dados dos clientes e tem autorização para manipular esses dados, ela pode usar para também criar um serviço inovador que possa fornecer para os seus clientes. Bom, quando começou, essa a parte dos dados de processos judiciais para as pessoas poderem fazer essa transformação digital? Bom, é um fenômeno relativamente recente, principalmente quando a gente se refere a processo eletrônico. Ele começou em 2001, que foi uma lei que possibilitou que alguns atos fossem realizados de forma eletrônica, mas o processo judicial foi criado mesmo só em 2006. E o processo judicial eletrônico, que é um sistema padrão de processos recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, ele só foi lançado em 2011. Então, a gente pensar a nível de processos físicos e processos eletrônicos e quantidade de informação gerada e que está preparada para ser lida de forma automatizada, a gente tem quase só 10 anos de informações, o que é relativamente pouco diante de décadas de toda informações processuais que os tribunais possuem. Bom, agora eu vou explicar por que obter esses dados, né? Por que vamos analisar mais de 70 milhões de processos? Bom, porque a gente tem uma escassez de pessoas, temos escassez de tempo, e esse volume de informação só tende a crescer, assim como a jurisprudência, o número de litígios, o número dos advogados. Eh, Alguma das perguntas que a gente pode responder com esses dados. Eu já informo que eu estou encaminhando para finalização para não ocupar o tempo da Gisele aqui. Já estou nos últimos slides. Alguma das informações que podem ser respondidas é: quais tipos de processos demoram mais para serem julgados? Qual a média do valor de dano moral fornecido? Quais processos similares esse tribunal já julgou? Há um consenso de entendimento? Então, são informações que podem ser de interesse para diversas pessoas. E, já vou encerrando, né, quais são os desafios, principalmente nessa parte de análise de dados? Seria a hiperjudicialização, que são empresas com esse poder da tecnologia, conseguem protocolar mais processos, às vezes em massa, com o mesmo assunto, e os tribunais têm que conseguir responder isso a tempo, para não gerar uma alta taxa de congestionamento. Outro desafio é o desnível do uso da tecnologia, que seria criar uma paridade de armas para pessoas que não têm acesso à tecnologia e outras pessoas que têm muito acesso, que elas não têm desvantagem no acesso ao poder judiciário. Outro desafio é a falta de regulamentação, também quais definir os limites do uso da tecnologia, até quando ela ultrapassa o limite ético ou o limite que favorece uma parte ou outra. Essa criação dos dados abertos, como eu já mencionei, e acessibilidade universal, que também seria o uso da tecnologia por qualquer tipo de pessoa, seja ela uma pessoa que tenha deficiência ou não, uma pessoa que tenha conhecimentos de tecnologia ou não. Encerro minha fala por aqui. Muito obrigada.